esta quinta aula é sobre o projeto editorial da obra. Esse documento, muitas vezes, é feito lá no início dos trabalhos e depois ele é esquecido, né? Principalmente no período final assim, da produção, quando as coisas estão correndo muito rapidamente, é comum que as pessoas esqueçam que tem esse documento que guia, né? Ou que pelo menos deveria guiar toda a produção. Eu costumo pensar no projeto editorial mais como um caderno de registro das decisões do que exatamente num documento que eu vá imprimir e que eu vá deixar aqui por perto na minha mesa de trabalho de maneira fixa, né? Porque ele é, na verdade, uma reunião de decisões que a gente toma. Nas grandes editoras, por vezes, o projeto editorial fica numa pasta na forma de um documento de texto, né, num processador de texto, e a ideia seria que as pessoas pudessem entrar e acrescentar informações, modificar informações, inclusive usando marcas de revisão, para que se possa saber quem foi que adicionou aquela informação, aquela decisão, ou que modificou algo que tinha sido tomado, né, que tinha sido alguma decisão que já tinha sido tomada e que por alguma razão precisou se modificar. Ele, no início, ele reúne as informações dos documentos curriculares, as informações do edital que a gente está atendendo, a gente está aqui num curso sobre o PNLD, então as reuniões, as informações que vieram do edital, ou às vezes que vieram da audiência pública e que estão norteando a produção até que seja publicado o edital, e também de decisões que são decisões estratégicas da editora que vai fazer a obra. Ainda que a gente na área de didáticos funcione de maneira muito amadora, fazendo livros sem pensar em quem é o público-alvo do livro, né? Tem gente que acha que o público-alvo é rede pública e entende que pode ter um público-alvo tão amplo quanto o da rede pública, pensando que a rede pública contém 80% dos estudantes brasileiros e que as realidades brasileiras são muito diversas. Eu acho dificílimo você simplesmente pensar em rede pública e produzir um livro, né? A gente deveria produzir um livro pensando em quem são esses estudantes, pensando em quem são esses professores e também pensando em quais são as redes que a gente precisa atender. Nós temos pouquíssimos estudos sobre redes, mas a gente tem muita informação de censo escolar. Não é uma coisa tão difícil você ir lá fazer algum tipo de estudo estatístico para conseguir produzir uma obra que tenha relação com uma ou duas ou três redes, ou sei lá, com as redes de determinados estados, redes que tenham perfis demográficos, que tenham condições materiais parecidas. Mas mesmo isso é muito diverso, porque numa rede de ensino de um município você encontra escolas com situações completamente diversas. E eu estou pensando, por exemplo, nas condições materiais. Você vai encontrar, eu trabalho na rede do Centro Paulo Souza, que é uma autarquia do governo do estado de São Paulo. A escola onde eu trabalho não tem biblioteca e não tem Wi-Fi públicos. Tem Wi-Fi que serve à secretaria, à diretoria, mas não tem Wi-Fi nas salas, não tem Wi-Fi disponível para os estudantes. Enquanto que na mesma rede, no Centro Paulo Souza, tem escolas com uma biblioteca e com bibliotecário ainda, né, que é mais raro ainda, e com Wi-Fi na escola inteira. E a gente está falando da mesma rede de ensino. Então, pensar no público-alvo é pensar nos desafios de quem vai utilizar esse livro, pensar nos desafios de professores e pensar nos desafios de estudantes, né? E traçar algum tipo de perfil que vá ser atendido pelo seu material, pelo material que você está fazendo. Inclusive, no momento da divulgação, esse perfil vai ser super útil para você comunicar aquela obra a quem ela é destinada, né? Para quem você pensou que deveria usar. Eu vou começar mostrando para vocês a matriz curricular que eu inventei para a rede Pão de Queijo, porque eu acho que ela vai ser útil aqui para a gente pensar essa questão do projeto editorial, né? Prontinho.
Claro que eu não ia perder meu tempo fazendo um textão, até porque quando a gente lê esses documentos curriculares, a gente pula essas cartas de intenção. Elas são sempre muito bonitas, muito cheias de palavras da moda, autonomia, aprendizagem, protagonismo, e depois, quando você vai ver efetivamente, né, as expectativas de aprendizagem elaboradas, você não consegue enxergar nada dessas intenções lá. Então, nós, na produção de um livro, a gente olha mais para os itens que vão guiar a construção de planos de trabalho docente, porque a matriz curricular, ela direciona a escola, ela dá à escola uma orientação, né, do para onde que se quer caminhar com aqueles alunos. Ela diz as expectativas de aprendizagem, elas reúnem as habilidades e os conteúdos conceituais, às vezes conteúdos também procedimentais, conteúdos de valores, que são os atitudinais, mas de todo jeito ela reúne habilidades e conteúdos que são expressões de direitos de aprendizagem dos alunos. Aí nós na escola, nós professores na escola, precisamos construir os nossos objetivos de aprendizagem de acordo com as demandas dos nossos alunos, né? Então, aquela matriz curricular, ela só vai ser currículo de fato quando ela acontecer na escola, né? Nos planos de trabalho, nos planos de aula da escola. E a BNCC está num outro campo, né? Porque a BNCC é um orientador e deveria, no Brasil, ser usado apenas como um orientador da construção de matrizes curriculares das redes. No entanto, o PNLD usa a BNCC como guia para a construção dos livros didáticos. É um erro feio, feio, feio. No ensino médio foi um grande fiasco, né? Esses livros de área que foram construídos em cima de competências e expectativas de aprendizagens da BNCC, eles não conversam em nada com o currículo que a gente está usando na escola. O currículo, por exemplo, da minha rede não é atendido em nenhuma das coleções aprovadas de ciências humanas. E ainda tem problemas de o que é de geografia no currículo da rede onde eu trabalho, está nos volumes, sei lá, 2, 4 e 6, e o de história está no volume 1, 3 e 5, então você teria que ter os alunos teriam que ter todos os 6 volumes, assim, para serem atendidos por 4 componentes, né? Geografia, história, sociologia e filosofia. Você não consegue coordenar porque claro que você não consegue, né? Porque cada rede tem um currículo, tem uma matriz curricular, que foram todas construídas em cima da BNCC, mas são matrizes curriculares, e o BNLD deveria exigir que as editoras atendessem às matrizes curriculares das redes, né? E não a BNCC. Enfim, problemas nossos de articulação dos poderes, né? Políticas públicas de nível federal, estadual, municipal, são difíceis de serem bem articuladas. O que eu fiz aqui? Eu trouxe uma espécie de simulação. Eu copiei aqui as competências gerais da BNCC, das coisas muito mal feitas na BNCC, essa é uma das menos piores, porque são formulações, assim, razoavelmente genéricas, mas elas dão conta razoavelmente dos desafios da escola básica. E são competências que deveriam ser atingidas pelos alunos ao longo de 15 anos de escolaridade, né? Se a gente contar os 3 da educação infantil, mais os 12 fundamental e médio, então ao final do médio, essas competências, que são 10, deveriam ser atingidas por todos os alunos. Aí cada área tem as suas competências específicas, que às vezes elas são um copia e cola das competências gerais, tá? Em geografia, as competências específicas de geografia têm um item diferente, o resto é um copia e cola, assim, com palavras diferentes, assim, para fingir que não é uma cópia. Aqui a gente tem uma única área de conhecimento na rede Pão de Queijo, que é pão de queijo, e aí tem uma única competência específica da área de pão de queijo, que é um jeito diferente aqui de colocar
a competência geral 6. Tá? Eu simplesmente peguei a competência geral 6 e editei, né? Tirei algumas partes para ela ficar mais específica para o pão de queijo. Aí eu coloquei aqui uma cópia do trecho da BNCC que traz os temas contemporâneos, e isso é basicamente o que tem lá, né? Eles colocam o tema e na frente colocam a lei ou o decreto. Eu retirei aqui porque estava muito cheio, mas vocês podem recuperar lá, se não me engano é na página 4, mas enfim, basta digitar temas contemporâneos na BNCC e vocês encontram esses temas, né? Que são direitos da criança e do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental, educação alimentar e nutricional, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, saúde, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. Então esses são os temas contemporâneos. É uma espécie de reedição daqueles temas transversais dos PCNs, só que eles foram ampliados e simplesmente a rede precisa fazer uma matriz curricular que inclua, né, que abranja esses temas. É para isso que eles estão lá citados na BNCC. No PNLD, os editais têm trazido exigências, inclusive o edital de 2024 tinha uma exigência de que a gente tinha que incluir pelo menos 2 temas contemporâneos transversais em cada volume da coleção. Então, eles têm cobrado isso, né? Eu inclusive, na coleção de educação física da minha editora, criei um selo para cada um dos temas e explicitamente botava esse selo lá para dizer que a gente estava atendendo, sabe? Porque eu imaginei que isso ia ser cobrado e que isso ia ficar na mão do avaliador, né? De perceber ou não, de reconhecer ou não se você atendeu a esses temas contemporâneos. Por fim, vem a matriz curricular dos 3 componentes da área de pão de queijo. Então, nessa rede de ensino que eu criei, as turmas elas são organizadas por faixa etária. Então, a gente não tem segmento, né, como tem fundamental, anos iniciais e finais, ensino médio, mas aí tem as faixas etárias que estão fazendo uma espécie de simulação desses segmentos. São 3, crianças, adolescentes e adultos. Então, quando você formular o seu projeto, você pode escolher se está inscrevendo para criança, para adolescente ou para adulto. Eu tentei simular um pouco as demandas que a gente tem na educação básica, que são basicamente de atender criança, que é do 1º até o 6º, 7º, são crianças. Aí já são adolescentes, 8º, 9º do fundamental, mais o médio, e os adultos na educação de jovens e adultos, né? Daí, esse quadro aqui mostra, então, para cada componente, os objetos de conhecimento, que são os conteúdos conceituais, e a expectativa de aprendizagem. A expectativa de aprendizagem é o resultado final, então, é o norte, né? É o direito de aprendizagem. Então, espera-se que o aluno que participar das situações de aprendizagem no componente de ingredientes, que ele tome contato com esses saberes, né, que são ingredientes tradicionais, história da culinária mineira, e que ao final das situações de aprendizagem ele possa apontar ingredientes significativos na origem do pão de queijo. Isso daqui é um objetivo de aprendizagem, ele diz respeito ao que o aluno deve aprender, ou tem direito de aprender. Isso daqui não é um objetivo de ensino. Antigamente se chamava, quando eu estudei na licenciatura, o objetivo de ensino ele era chamado de objetivo geral. E o objetivo de aprendizagem ele era chamado de objetivo específico. Eu acho que funciona muito bem esses termos, né? Porque de tempos em tempos na educação os termos mudam. Hoje é mais comum a gente ouvir objetivo de aprendizagem, que diz respeito a exatamente o que se quer como aprendizagem. O objetivo de aprendizagem, ele é observável, então ele pode ser avaliado. O objetivo geral ou o objetivo de ensino,
ele não necessariamente é observável. Vou dar um exemplo na minha área, que é a área de geografia. Por exemplo, em meio ambiente, a gente pode trabalhar com objetivos de ensino de percepção. Percepção é uma habilidade muito mobilizada quando a gente aborda elementos naturais, especialmente na cidade. Então, eu posso ter como objetivo de ensino que os alunos percebam diferenças quanto à paisagem, com a presença de elementos naturais como árvores e sem a presença de elementos naturais como árvore, produzindo uma classificação sobre abundância ou escassez desses elementos na cidade. Isso pode ser um objetivo geral, um objetivo de ensino. Agora, dificilmente eu vou conseguir colocar os alunos numa situação de avaliação em que eu consiga observar se eles percebem. Porque perceber é muito pouco objetivo, né? Assim, eu não tenho como mensurar isso, eu não tenho como observar se eles percebem. Qualquer coisa que eles disserem é percepção. Agora, se eu tiver como objetivo de aprendizagem, ou seja, aquilo que eu vou efetivamente mensurar, aquilo que eu vou efetivamente aferir se foi atingido, que eles apontem lugares no bairro onde vivem, onde há uma condição de escassez de elementos naturais, indicando as consequências disso, aí é mais fácil criar uma situação de aprendizagem em que eu posso observar se eles atingiram isso. Eu posso colocar duas fotografias, duas imagens de satélite de uma área arborizada e de uma área não arborizada, e eu dizer assim, com quais dessas áreas se parece mais o lugar onde você vive? Quais as consequências da presença ou ausência desses elementos nas condições de vida dos moradores? E aí, de acordo com o que o aluno escrever, eu consigo saber se ele atingiu ou não o objetivo de aprendizagem, que era apontar situações de escassez ou de abundância e indicar consequências. Entendem? Então, aqui nessa matriz, o que vem é aquilo que se espera que o aluno aprenda. Pode ser que você tenha que ensinar muito mais coisas para que o aluno aprenda e atinja esse objetivo de aprendizagem. Pode ser que para ele apontar ingredientes significativos na origem do pão de queijo, você tenha, por exemplo, que abordar a história da culinária mineira. Pode ser. Aí depende do que você vai sugerir aos alunos como caminho, né, como situações de aprendizagem. No componente de sabor, temos aqui esses objetos de conhecimento, que são os saberes mobilizados pelo componente, e aqui a expectativa, que os alunos reconheçam um pão de queijo saboroso pela aparência externa. E, por fim, o preparo, que aí tem esses saberes, esses objetos de conhecimento, e a expectativa é que os alunos preparem pão de queijo de forma artesanal. Então, os livros que vocês vão criar, eles precisam dialogar com essas expectativas de aprendizagem, eles precisam propor situações para que os alunos atinjam essas expectativas, né? E precisa propor situações para o professor observar se os alunos efetivamente atingiram essas expectativas. Deixe-me voltar aqui para os itens. Então, o projeto editorial começa com esse olhar sobre a matriz curricular e a gente junta a matriz curricular com o edital do PNLD, porque o edital do PNLD está muito amarrado a esse currículo, né? Ele é um material que o governo federal compra para apoiar as situações de aprendizagem que vão ser criadas na sala de aula. Então, ele está completamente imbricado no edital do PNLD. A gente precisa olhar para esses dois documentos, né? O edital e a matriz curricular, ou as matrizes curriculares, porque é muito bem-vindo olhar, sair um pouco da BNCC e fazer uma pesquisa em algumas redes para saber o que está previsto nas matrizes das redes. E aí,
a gente caracteriza o produto que a gente vai produzir, que a gente vai conceber, de acordo com essas regras do edital, mas também de acordo com o conjunto de competências, habilidades e expectativas que estão lá na matriz curricular. Tá? Então, as duas coisas nos dão uma ideia de que produto é esse que a gente precisa elaborar. E, por fim, vem a decisão da empresa, né, que é relativa ao público-alvo. Se é, por exemplo, um professor produzindo um material para os seus próprios alunos, esse público-alvo é mais fácil de ser caracterizado. Mas, no caso das empresas, é preciso olhar para aqueles perfis de redes de ensino e de escolas que ainda não têm sido atingidos pelos materiais que tem. Os materiais que tem no mercado hoje de didáticos, eles são muito iguais uns aos outros. Né? A coleção que mais vendeu, por exemplo, de sexto a nono, que foi o Araribada Moderna, acabou modulando um monte de outras coleções em outras editoras. Um monte de editora concebe obra dizendo, eu quero fazer uma obra para competir com essa obra que está em primeiro lugar em vendas. E aí você fica tentando descobrir o porquê que essa obra é adotada tão fortemente pelas escolas e vai um pouco na intuição, incluindo. Ou tem gente que copia mesmo, que faz uma cópia muito parecida daquela que está vendendo. Mas esse é um processo assim, pouco inteligente, porque a gente tem no Brasil uma rede imensa, né, de escolas que estão vivendo demandas que não são atendidas por esses livros, e esses livros estão encalhados dentro de salas, né, empilhados dentro de salas. Não é nada raro encontrar na internet foto de professor que fotografou a sala de livros ou relatos de pessoas que já não usam mais o livro didático, porque uma parte dos professores que gosta de livro diz assim, eu gosto de usar o livro, acho que me ajuda, mas ele não tem nada que não seja a localização de informação no texto. Isso é super comum de ouvir de professores de língua portuguesa. Eles falam, tudo que eu preciso fazer de diferente, de interessante, de mais caprichado, eu tenho que fazer tirando cópia e levando cópia para os alunos para a sala de aula, porque o livro só traz localização de informação no texto. Então, essa é uma demanda que você pode atender formulando um material que seja mais arrojado, que saia da localização de informação de texto e vá mobilizar os alunos para outras habilidades, né? E aí o seu público-alvo pode ser esses professores que gostam do livro, mas que têm deixado de usar porque os livros não atendem às demandas deles, né? As demandas dos alunos deles. Outra coisa é a grande reclamação geral de que os alunos lá pelo quinto, sexto ano param de ler livros de literatura. E aí o livro didático seria o texto informativo, mas ele é chato, né? Ele é muitas vezes inalcançável, ele é enfadonho, ele dialoga pouco com os alunos. Ele é visto pelos alunos como um texto que eles vão ler para responder perguntas de localização de informação na prova. Basicamente é isso. Então, se o seu livro tiver for um texto informativo mais antenado com essa literatura informativa que tem sido produzida fora do Brasil, poxa, você tem grandes chances de ser muito adotado, porque se o professor perceber que o seu livro pode mobilizar os alunos para a leitura, é muito provável que muitos professores adotem essa obra. Então, o público-alvo está muito ligado às demandas da escola, né? Demandas que já são expressas pelos professores e pelos estudantes, e demandas que às vezes não estão expressas, né? Mas que estão implícitas no desafio da escolarização e que de repente podem ser atendidas pela sua obra. Para quem está numa editora pequena, é muito melhor trabalhar com o que o mercado chama de nicho do que tentar sei lá, de alguma forma rivalizar com essas coleções que
que são vendidas a milhões no PNLD. Aí tem uma parte do projeto editorial que é você tentar pensar que singularidades tem o seu produto, né? Em que ele pode se distinguir de outros produtos que estão no mercado de didáticos, né? Eu estou sugerindo para vocês aqui 2 materiais que são da minha autoria também. Um é um caderno muito pequeno, chama Por Onde Começar a Criação de Material Didático, que conversa muito sobre esses objetivos gerais específicos ou objetivos de ensino e de aprendizagem. Conversa um pouco sobre essa coisa do livro informativo, que aqui no Brasil é basicamente o livro didático. E esse daqui é uma plataforma online. Eu comecei e tive que parar por conta de PNLD. Eu pretendo ir alimentando aos poucos, né? Lá só tem 2 módulos por enquanto, o que é livro didático e projeto editorial e projeto gráfico. Então eu aprofundo um pouco essas discussões sobre o que é o livro didático hoje, como é que ele poderia ser diferente, né? Como é que ele poderia dialogar mais com as demandas dos estudantes hoje. São sugestões para vocês se aprofundarem um pouco mais nessas conversas que vão desembocar na elaboração de um projeto editorial, da concepção de uma obra. Eu entendo que quando a gente formula os objetivos gerais e específicos da obra, ou quando você formula os objetivos de aprendizagem, os específicos, você dá o tom da obra. Eu entendo, isso é uma interpretação minha, que o tom da obra inteira é dado pelos objetivos. Porque quando você não formula os objetivos em primeiro lugar e você começa com uma lista de conteúdos conceituais, é muito fácil você querer fazer a tudologia. Mas está faltando tal coisa. Mas ainda está faltando tal coisa. Nossa, mas não cobri tal coisa. E as coisas vão entrando sem nenhuma razão de ser, a não ser que elas precisam estar ali, porque você acha que elas precisam estar ali. Quando a gente elabora um objetivo, aí fica mais objetiva a escolha, a seleção dos saberes, dos conteúdos conceituais, procedimentais que vão entrar na obra. Porque aquilo vai entrar na obra para que o aluno atinja tal objetivo, para alguma coisa específica. É muito comum a gente se perder. Então eu preciso abordar, sei lá, estou falando de pão de queijo, eu preciso abordar então a produção de o que é a diferença entre o polvilho, que em Minas a gente chama de goma, doce e azedo, né? Porque eu vou dizer para o aluno, use o polvilho, e ele não vai saber se é o doce ou o azedo. Esse é o tipo de raciocínio que aparece o tempo todo na formulação de materiais didáticos. E aí você, obviamente, você tem que fazer a pesquisa, você tem que saber as coisas, né? Editor precisa ir lá e pesquisar. Então você vai lá e pesquisa e descobre que o doce, eu vou chutar, porque eu já não me lembro mais o que acontece com cada um, mas a mim me parece que o doce é bom para o pão de queijo pequeno, ele dá uma consistência boa sem pesar, mas o azedo é bom para encher, né, para o pão de queijo crescer, ficar maior, e ele fica airado por dentro, né, ele fica mais poroso por dentro. E aí eu falo, bom, então tem uma diferença aqui, mas será que eu preciso explicar essa diferença? Porque se o meu objetivo específico é que o aluno prepare o pão de queijo de forma artesanal, eu não sei se ele vai usar esse pão de queijo só para comer em casa, se ele vai vender esse pão de queijo, se ele gosta do pão de queijo maior ou menor. Então, no meu livro, em vez de começar a explicar de onde é que vem a goma, o polvilho, né, que vem da mandioca e prepara assim o assado, e aí por isso ele fica doce ou azedo, eu posso dizer assim, existem 2 tipos de polvilho, o doce e o azedo. Experimente cada um deles. Quais são as diferenças que você observou? Então eu jogo para o aluno, eu sei quais são as diferenças, então, porque eu pesquisei. Mas em vez de adotar um tom professoral, né, e dizer, isso é isso, aquilo é aquilo, deixa a pessoa se experimentar, porque afinal de contas, não é o objetivo de aprendizagem que ele saiba distinguir polvilho doce e azedo.
Se não é o objetivo de aprendizagem, eu posso mobilizar esse saber de uma maneira mais experimental. Posso deixar que ele se experimente. E para o professor eu escrevo, eu fiz a pesquisa e o doce serve mais para isso, e o azedo serve mais para aquilo, e tenho aqui 2, 3 publicações que podem te ajudar a se enveredar mais por isso, se os seus alunos se interessarem pelo assunto. Ponto. Porque se o objetivo me diz o que eu vou explorar de cada um dos saberes que eu estou mobilizando. Não são os saberes que se impõem. O que se impõe é aquilo que eu espero que o aluno seja capaz de fazer ao final do meu curso. É aquilo para que o curso se propõe. O curso se propõe a que o aluno prepare pão de queijo de forma artesanal. Se vai ser pequeno ou grande, se vai ser maçudo ou mais poroso, isso não está no objetivo. Então, isso pode ser algo que o aluno vai experimentar e vai descobrir por conta própria. Por isso que eu entendo que os objetivos dão o tom da obra. É a partir dos objetivos que você vai saber o que você efetivamente tem de explicar e o que pode ser exploração do próprio aluno. Aí tem outras perguntas, né? Elaborou os objetivos específicos e os gerais, ou os de aprendizagem, né? Já tem esse tom da obra. Então você pode se perguntar assim, as situações de aprendizagem mais valorizadas na obra, elas vão atender quais demandas escolares? Se você, por exemplo, decidir encarar no 6º a 9º, por exemplo, a gente tem um problema muito grave que a gente recebe alunos que ainda não têm competência leitora adequada para o 6º ano e não tem ninguém para fazer nenhum trabalho com eles. Então, muitas vezes, eles vão carregando esse problema ao longo do 6º ao 9º ano. Muitas vezes eles não aprendem geografia ou matemática ou o que quer que seja, porque todas as atividades estão assentadas na leitura do texto verbal. Você pode fazer uma obra que esteja assentada na leitura de textos não verbais, que de alguma forma apoiem a leitura do texto verbal, mas que não deixem esses alunos ficarem excluídos das situações de aprendizagem. Isso pode ser um eixo, né, da sua obra. Outro eixo, alunos com defasagem na aprendizagem, defasagem para o ano, né, para a série. Então, eles, eventualmente, as redes de ensino conseguem organizar no contraturno um tipo de recuperação, ou às vezes chama de correção de fluxo, tem nomes diversos, isso. E essas atividades costumam não ter um material de apoio. Então, você pode valorizar, né, situações de aprendizagem que sejam de recuperação da aprendizagem, e para aqueles alunos que estão com essa relação, né, entre idade e objetivos de aprendizagem atualizada, a sua obra pode trazer propostas de projetos, propostas de resolução de problemas que envolvam essas turmas. Então, numa turma numerosa como as que nós temos na rede pública, né, de 40 alunos, se você tem uma obra que propõe algo para grupos de alunos que estão em situação de defasagem e grupos de alunos que estão ali com a idade certa, né, com a aprendizagem adequada à faixa etária, isso ajuda muito os professores, porque o professor não é nem que ele vai separar a turma e dizer, olha, vocês vão fazer isso porque vocês estão em defasagem, não precisa nada disso. Ele pode propor coisas diferentes e depois trocar, né? Então, fala, essa semana o turma 1, 2, 3 vai trabalhar com a proposta aí do livro na página tal, e grupo 3, 4, 5, 6 vai trabalhar com outra proposta que está aí no livro. E aí, na semana seguinte, inverte essa situação. Então, quanto mais diversas são as situações, as propostas didáticas que você inclui no seu livro, mais diversas vão ser as situações de aprendizagem que o professor vai poder organizar na sala de aula, né? E aí a pergunta seguinte, que é um gancho para o projeto gráfico, é: a estrutura da obra se articula com essas situações de aprendizagem? Porque a estrutura de títulos, subtítulos, seções, boxes do livro precisam atender a
a essas situações de aprendizagem que são mais valorizadas. Se você vai, por exemplo, organizar um livro em que as situações de aprendizagem mais valorizadas são de leitura de texto verbal, o seu livro vai ter uma cara. Se você vai atender leitura de textos não verbais, seu livro vai ter outra cara. Então, na hora de elaborar uma estrutura da obra, você precisa pensar nessas situações, essas propostas didáticas que você vai valorizar na sua obra, né? Eu, por exemplo, nas obras de geografia da minha editora, eu coloco muito peso na cartografia. Então, na estrutura da obra e depois no projeto gráfico, isso precisa ter espaço. Meus livros têm muita imagem de satélite, tem muito mapa de grande escala, que são esses mapas de detalhe. Então, isso toma muito espaço, né, na página. Então, eu já penso a estrutura da obra mais leve, mais aberta, como é o projeto gráfico que vocês vão usar aqui no curso, que está proposto para o curso. Vocês vão ver como ele é muito aberto, muito branco na página, porque isso é necessário para esse tipo de obra que tem muita imagem de satélite, que tem muito mapa, que tem muito mapa de detalhe. Então, são duas perguntas que ajudam a pensar que cara vai ter, né, o livro que você vai produzir. E aí a proposta desta aula é que vocês elaborem o projeto editorial da obra de vocês. A minha sugestão é vocês pegarem um caderninho limpo, pode ser pequeno, e vocês começarem a anotar nesse caderno limpo. Primeiro, os dados do edital. Qual é o projeto que vocês vão fazer? Qual é a obra que vocês vão fazer lá? Né? Qual a coleção? É de obra didática? De qual componente? É de projetos integradores? Qual é o tema desses projetos integradores? Depois que vocês vão lá na matriz curricular e anotem quais são, daquelas competências gerais, qual a competência que vai guiar a sua obra? Qual que é a mais relevante, que vai ser aquela competência guia, né? Aquela competência que é o carro-chefe? Qual é a expectativa de aprendizagem relacionada à coleção que você escolheu? E depois você já começa a elaborar o seu projeto, o seu objetivo de aprendizagem, já começa a pensar em qual é o público-alvo, qual é a demanda desse público-alvo que você vai tentar atender com a sua obra. Quer dizer, você nem começou a escrever a obra e vejam que você já está tomando decisões que vão influenciar o resto, né, do caminho. É por isso que essa primeira etapa a gente está chamando de planejamento e projeto.